Por favor, Ivan Matute, área S. Usted siendo el capitán del equipo, ¿cómo manejó las emociones de este encuentro? Sabiendo que al inicio fue bastante complicado el accionar de Barcelona Sporting Club, terminaron anotando un gol sobre el final del primer tiempo y en el segundo tiempo pues pudo marcar un gol. ¿Cómo lo vivió usted como capitán y el resto de sus compañeros? Muchas gracias. Para mim essa pergunta? No, para el jugador. Um pouquinho mais devagar. Como lidamos com as emoções? ¿Podes repetir la pregunta más? Por favor, más despacio. Gustavo, usted como capitán, ¿cómo vivieron el encuentro viendo la presión de Barcelona en los primeros minutos? Marcaron un gol sobre el final del primer tiempo y en el segundo tiempo usted pudo anotar un gol. ¿Cómo lo vivió usted y el resto de sus compañeros? Eu não pareço Gustavo Gomes, eu não sou capitão não. Mas a gente sabia que jogar aqui era difícil, né, principalmente pela velocidade, intensidade que eles colocariam, né, nos primeiros minutos, né, e a gente comentou isso no vestiário para a gente segurar, né, o jogo, né, um pouquinho ali para não deixar eles gostarem da partida, né, principalmente no começo do jogo, e a gente conseguiu ali depois fazer um gol, né, igual o professor falou. Depois o gramado ficou um pouco pesado, estava muito calor, né, e a gente teve que ali jogar com inteligência, mas a gente sai daqui com um resultado importante. Ordiola, DTV. Profesor, buenas noches. Felicidades por su juego. América sabe lo que juega Palmeiras. Usted identificó los espacios que podía dejar Barcelona para jugar de contragolpe. En el 1-0 se nota que recibieron en el medio campo y hubo vía libre. Gracias. Não, eu acho que era um jogo que as duas equipas queriam ganhar. E nós já temos experiência suficiente para perceber o que é que são jogos da Libertadores. E é bom que os jogadores também já entenderam isso. Era fundamental sermos competitivos aqui e perceber esses momentos do jogo. Mas nós não atacamos só de transição. Como te disse, é muito difícil vir aqui jogar em casa do Barcelona, com os seus torcedores, com o gramado que eles estão habituados e nós não, um gramado pesado, isso notou-se na segunda parte. Nós sempre que tivemos bola procuramos impor o nosso jogo com essa pressão do Barcelona inicial. Eu disse isto aos jogadores, temos que passar aqueles primeiros 20 minutos e depois o jogo vai tombar para nós. Foi isso que aconteceu, ou seja, na primeira parte o Palmeiras teve mais domínio e controle do jogo, na minha opinião, e criou mais oportunidades, não só de transição. Na segunda parte o Barcelona sim carregou, sofreu logo 2-0 no início, arriscou mais e nós tivemos que defender, fomos inteligentes, como disseste, e na segunda parte utilizamos mais uma das armas que temos, que é o contra-ataque, sim. Thiago Ferri, GE. Globo. Boa noite, pessoal. Eu queria que vocês falassem, por favor, da emoção da partida de hoje, né, pelo que aconteceu. Vocês perderam o Dr. Gustavo Malhoca. Queria que vocês falassem da importância do resultado e como é que foram as emoções também até conseguirem chegar nessa partida. Obrigado. Olha, fizemos hoje aqui um jogo que demonstra muito bem aquilo que foi e que é o Dr. Gustavo Maglioc, independentemente do resultado, que é fazer o máximo com os recursos que tem ao serviço do Palmeiras. Foi isso que ele sempre fez e foi isso que nós fizemos hoje aqui, independentemente do resultado. É uma pessoa em que eu revejo na nossa equipa muitos dos princípios dele. Exigente, audaz, pensar fora da caixa, capaz de fazer coisas diferentes, de inovação, e eu tenho que o dizer, o Palmeiras estará eternamente grato a tudo o que ele fez pelo Núcleo de Saúde e Performance, que hoje tem o nome dele, e obrigado, portanto, e tenho a certeza absoluta que a família tem um orgulho muito grande nele, quer como profissional, quer como filho, quer como pai. Deus entendeu que era a hora dele, eu disse-lhe, enviei-lhe uma mensagem a dizer que a nossa jornada continua aqui e que ele seguramente vai continuar connosco de alma e coração. E em relação ao doutor, eu tenho um respeito, um carinho muito grande, porque quando eu cheguei no Palmeiras em 2017,
Foi ele ali que me ajudou a fazer meu primeiro exame médico no clube, foi ele que me recebeu. Recebi muitos conselhos dele durante essa chegada minha no Palmeiras, né? Fiz questão de visitar ele na casa dele também, né? Porque eu acho que é o mínimo que eu podia fazer, né? Pelo respeito e carinho, né, que eu tenho por ele. E na hora do gol ali eu não podia deixar de homenageá-lo, né? A gente jogou com essa faixa aqui por conta dele e ali na hora do gol fiz questão de homenageá-lo de novo pelo carinho, admiração e gratidão que eu tenho por ele. E queria agradecer também a Comembol porque autorizou um minuto de silêncio antes do jogo. Agradecer esse gesto bonito e essa atenção que teve para com o Palmeiras. Muito obrigado, boa noite a todos. Os nossos sentimentos aí, a toda a família palmeirense, a família do Gustavo Malhoca também, bonita homenagem, ainda bem que realmente foi autorizado. E a gente fica aqui com os nossos sentimentos aqui de toda a família Linha de Passe. Vamos lá para o jogo. E olha, é chover no molhado, né? Falar do Palmeiras algumas coisas, mas assim, como as coisas funcionam bem encaixadinhas para o Palmeiras. Você citou lá o jogo contra o primeiro jogo contra o Bolívar. O Palmeiras sabia exatamente o que estava fazendo. O Palmeiras foi lá, colocou um time alternativo, perdeu o jogo, mas foi lá, conquistou o Campeonato Paulista. Precisava, né? Era o Campeonato Paulista, mas tinha que ganhar do Água Santa, tinha que dar resposta. O Abel ainda falou sobre vergonha brasileiro. Aí é como se o Palmeiras soubesse exatamente, com a exatidão de um relógio, uma precisão de um relógio suíço, que a coisa vai dar certo. Então foi lá, venceu o Cerro, saiu perdendo, não se abalou, ganhou do Cerro. Aí vai jogar contra o Barcelona em Guayaquil. No começo até toma uma certa pressão, mas como sempre o Palmeiras não se abala, o Palmeiras não se desespera, o Palmeiras vai acontecer e a vitória vem naturalmente. Isso é impressionante no Palmeiras. Eu sei que a gente já falou várias vezes disso, mas é impressionante. Eu acho que assim, nem sempre o Palmeiras vai vencer, nem sempre Sim. as coisas vão dar certo, mas está muito claro, e isso fica muito claro, inclusive e principalmente nas entrevistas do Abel Ferreira, que nada é aleatório. Exatamente. E as escolhas, elas não são aleatórias. Seja a escolha de definir que elenco vai viajar para disputar uma partida como foi contra o Bolívar, seja a decisão estratégica de como jogar, nem mais uma vez, assim, é claro que aqueles que não simpatizam com o Abel se irritam com os elogios repetidos, porque de fato, assim, é impressionante como as entrevistas depois dos jogos, elas refletem exatamente o que acontece dentro de campo. Então, são entrevistas que deixam claro aquilo, e tenho certeza que quando ele diz que precisaria passar pelos 15, 20 minutos, ele disse mesmo, né, quando ele inclusive aponta para o Veiga, eu falei para eles antes do jogo que isso aconteceria. O jogo era de fato um jogo perigoso, era um jogo muito importante e acho que principalmente por conta da vitória do Bolívar, ou seja, o time que já venceu o Palmeiras vai para o Paraguai, mete 4 em cima do Cerro Porteño, faz 6 pontos. Se você perde do Barcelona no primeiro jogo fora de casa, você pode ter depois uma pressão muito grande no jogo de volta. Então era de fato um jogo muito importante e aí eu acho que assim, a estratégia que ele acabou ali relatando, a gente viu que ela de fato aconteceu, né? A alternância entre jogar em certos momentos com as linhas mais baixas, jogar em certos momentos tendo mais a bola. E achei muito interessante quando ele fala sobre o campo, porque a gente estava discutindo a questão de poupar jogadores. E aí ele fala, tempo, a gente realmente baixou as linhas, desgastar menos os jogadores. Então, esse poupar não é só não viajar, não é só fazer as substituições. Às vezes nas escolhas que você faz estratégicas do tipo de jogo que você joga. E acho que hoje foi o caso disso. Quer dizer, tanto no segundo tempo, já com 2-0 no placar, e o segundo gol ajudou bastante nesse sentido, como mais uma vez com a mudança e a retirada de jogadores importantíssimos ali por volta da metade do segundo tempo. E ele explica muito bem o jogo, né? Porque assim, até esses 20 minutos serem superados, você não tinha uma finalização do Palmeiras no jogo. Estava difícil para entender o jogo, a pressão do adversário, mas é o time que sabe que isso vai passar, porque já ouviu no vestiário, olha, vai acontecer isso, vai passar, e o jogo, frase dele. Né? E foi exatamente o que aconteceu, porque aí vem aquilo que você já conhece no Palmeiras, as bolas paradas, vem o segundo gol de escanteio, o Gustavo Gomes faz a vida toda, né? Continua fazendo, ninguém consegue. Ninguém para, é impressionante isso. É um pênalti, que foi pênalti, Billy?
Pênalti. Ai, que Opa! nossa, que Aleluia, alívio. A gente nossa. quase apostou que você ia Então, falar que não era pênalti. Tá maluco? Se o Biller disse que muito foi pênalti. pênalti, eu É muito pênalti. acho que deveria ter saído de camburão o goleiro, porque se o Biller disse é porque foi um negócio Eu falei, não, pro muito Biller, grande. Vocês são viciados em pênalti. Mas, O Caio Ribeiro foi bem, né? Porque ele fala, ele fez o pênalti com a mão, com o braço, com a cabeça, porque ele vai com a cabeça. todas as Vocês formas. gostam de pênalti do mesmo jeito que as pessoas gostam de açúcar, e isso não é bom. Não. Mas esse é muito pênalti. Então, e ele descansa o Arthur, o Rony, o Veiga e o Dudu, Sim. né? Que a outra ele tinha tirado o Murilo. E aí ele volta a colocar o Breno, deixa os meninos, vai ter sempre aquele torcedor, mas e o Giovani e o Hendrick, né? É, o Navarro, né? Aí entra o Navarro e o Breno. E o Garcia, entendeu? quer dizer, ele pôs os jogadores que não são aqueles que estão voando, né, Nem no o Flaco banco. Lopes, não, então, Mas aí você vê que às vezes, que tá vendo? Eu te Navarro falei. também deixou os dele. Contra o Cerro Isso. teve gol no Cerro. Mas foi, Contra o Cerro foi teve- pouco atrás, né? Depois teve no Morumbi. a fase Lopes, né? Em que ele falou no campo, ele deu uma entrevista, ele falou, sempre falei pra ele, se preocupa em treinar bem, só isso. Quando entrar não precisa fazer gol, depois vai chegar a hora e tal. Aí agora eu acho que ele quer fazer um pouco disso com o Navarro. É, porque ele já falou... E aquelas coisas que a gente está espalhado por aí em um monte de clube. Ali não funciona assim. Então, assim, ou o jogador acredita que vai evoluir nesse ambiente, e a maioria, eu não, se tem casos assim, são raros, né? O Patrick e de Paulo, eles perceberam que não ia conseguir evoluir. O Botafogo veio e eles fizeram o negócio correndo. Mas a manutenção do grupo, isso é evidente. Não é um Palmeiras também que sai contratando, assim, num volume industrial. Chegou o Rios, chegou o Arthur, mas não é nesse festival. Agora, E já se encaixaram, já né? se De encaixaram. alguma forma se E encaixaram. onde é que o Palmeiras então ganha o jogo? O Palmeiras ganha o jogo na sua consistência, na persistência absoluta e acima de tudo na certeza de que aquilo que treina dá certo. Aí você olha, disputas de... O Palmeiras teve 52% a 48% de posse de bola, então ela está quase igual. Disputa de bolas vencidas, quem que levou? Palmeiras. Disputas aéreas vencidas. Palmeiras. Desarmes. Palmeiras. Interceptações. Palmeiras. E cortes. Palmeiras. E percentual de finalizações na direção do gol? Palmeiras. Porque aí eu acho que é a grande questão. Eu estava lá vendo o jogo, repito mais uma vez, no outro local da redação. E ao meu lado. Acho que ele se sentiu isolado ele hoje, fica né? no lado norte. É porque tinha a patota do Calçade, onde Lado estava, sul. o lado sul estava eu, o Curva Mauro Naves sul. ali. Tinha a sua patota lá do outro lado, onde o Dimas chamou. Dava Ele norte, criou a outra Lázio. patota dele com o Mas eu vou Igor explicar porque ele não aguentou. e o Jean. Eu vou contar com vocês uma coisa. Eu tava tava no topo. Deixa eu só aproveitar o gancho do William, que você falou assim, que ele falou, se vocês vissem como eu vejo o Navarro, Tararal, vocês acreditariam mais. Eu gostaria de ter notícia dos treinos do Hendrick. São 3 jogos em que ele não entra. Ele começou contra o Vasco. Tudo bem. Ele entrou contra o Vasco aos 70. E depois, esses últimos 3, Tombense, Corinthians, hoje. Eu digo dele porque nada contra os outros que estão entrando, o Breno, o Navarro, tranquilo. É por causa do oba-oba que se criou com esse menino. Acho que se você explicou. Aí de repente. Então, Mas será que ele treina tá mal tudo bem. a ponto Não, do você sabe técnico? Ou que só é, ele fala assim, Mauro. não, vou segurar o ímpeto aqui desse menino? Não sei. Eu acho engraçado assim, não porque... que ele tem a obrigação, que tudo dá certo que ele faz, a gente não tem nem como criticar o Abel por isso. Eu só estou curioso em saber. Será que o Hendrick está treinando muito bem? Então, mas ou eu acho que treina a menos gente que os tem outros? esse olhar, se a gente tem um olhar especial para o Hendrick, Sim. por todos os motivos, Natural. e é normal que você... Mas é bom ressaltar que isso, na gestão do Abel no Palmeiras, aconteceu com um monte de jogador. Então chegou um momento que a gente achou que o Lopes era um cara completamente descartado e que não ia mais jogar. E de repente ele voltou a jogar e fez gol. O Giovani, ninguém entendeu por que ele parou de ser utilizado. E eu tenho certeza que daqui a pouco, daqui a uma semana, 2... O Bruno Tabata, a mesma coisa. Era um cara que parecia descartado, muita gente dizia, não, ele não vai usar mais o Tabata e tal. E de repente, na hora que o Campeonato Paulista vai para os mata-matas, ele é a escolha para ser o titular. Isso chegou a acontecer, inclusive, com o Gustavo Scarpa, lá atrás. Então, o Abel, ele tem, e eu até gostaria de perguntar isso para ele um dia, de tentar entender por que às vezes esses determinados jogadores tomam uma gelada, assim. Porque isso, claro, no caso do Hendrick,
a resposta mais óbvia e lógica seria essa. Não, é muito oba-oba, é muito holofote, é muita pressão, deixa o moleque... Eu não acho que é uma gelada. E não é isso, e acho que não é isso. Ele faz essa... Não, a gelada que eu estou dizendo é não jogar em partidas seguidas. Quantos anos tem o Hendrick? 16. Eu vou continuar a redação. Eles assistem o jogo. Vocês, voltou o assunto. No local onde ficam as pessoas que vêm para frente do vídeo. Eu assisto o jogo com as pessoas que estão nesse momento fazendo o programa. Você não se mistura, claro. Com vocês. Claro que o senhor sabe que eu amo o professor Calçade, todo mundo sabe que eu faço reverência ao senhor todas as vezes. O senhor não aparece muito na redação, mas se tiver, também merece todas as reverências. O Mauro vai mais na redação, merece todas as reverências. O William frequenta bastante. E ao meu lado estavam Dimas Copedê, no começo do jogo, chefe do programa, e Matheus Carreira. Perfeito. Outro palmeirense. É um calçadista, né, fanático. E um abelista. E abelista também. E eles nervosos no começo do jogo, porque, como você disse, professor Calçade, os primeiros minutos foram um pouco mais difíceis. Eu falei, vai ganhar. Eu nem cogitei uma coisa diferente. Vai ganhar. Por que não cogitei uma coisa diferente? Podia estar errado. Por quê? Porque tudo que vocês falaram até agora, porquê o Hendrick pode ficar fora e tudo bem. Calçado citou, o Palmeiras vai ganhar mais interpretação. Porque esse time criou... finalizações, né? A gente não comentou isso. O Barcelona finalizou mais do que o Palmeiras, inclusive no gol, curiosamente. 8-7 no gol do Palmeiras. Palmeiras no final, mas tudo bem. Não, 8-7 no Palmeiras. 14-19 em finalizações, é verdade. Isso. Primeiro, o Palmeiras tem mais qualidade, né? Nem que elas fossem feitas do mesmo jeito. Chances perdidas, grande chance, 5 pro Palmeiras, 2 pro Alianza. O que acontece? Esse time adquiriu uma tal personalidade que ele não precisa fazer, muitas vezes, o seu melhor jogo para ganhar uma partida contra equipes desse nível, que não são equipes ruins, não são equipes muito boas, são equipes chatas de se enfrentar, que poderiam complicar outros times do futebol brasileiro se esses times do futebol brasileiro jogassem o futebol abaixo do que podem. O Palmeiras, que jogou hoje, o Palmeiras ok. Pro padrão Palmeiras. O padrão Palmeiras não foi, tudo bem, passa. Porque o Palmeiras é muito melhor do que foi hoje. O Palmeiras não precisa ser a sua melhor versão para se classificar. Uma outra curiosidade, terminadas essas 3 rodadas, as 2 equipes que lideram o grupo, Bolívar e Palmeiras, são as 2 que ainda tem 2 jogos em casa. Né? E um jogo do Palmeiras é exatamente contra o Bolívar. Pode até acontecer, né? O Bolívar hoje foi extremamente eficaz. Você quer dizer que o Palmeiras vai terminar em primeiro? É isso. Sai pra pegar é isso. Sai pra pegar o Cerro Porteño. Vai terminar em primeiro lugar do grupo. Claro. E todo mundo já sabe. Mundo já sabe. Eu fico vendo às vezes pessoas que torcem contra. O Palmeiras judia, né? O jogo passado contra o Palmeiras judia de quem torce contra. Você imagina que vai virar em algum momento? É uma verdade. Quando joga ali, muito mal, ainda empata. É isso. Exatamente. Agora, eu até tive a expectativa de que ele terminasse com 18 pontos. Que fosse o primeiro. Mas fez uma opção ali, natural por causa da decisão do Paulista. E vou na final do estadual. A gente até colocou ali, né? O Palmeiras tem muita margem de crescimento. Eu acho que o Palmeiras ele pode refinar isso que a gente enxerga, mas não vai mudar isso que a gente vê na tela. Ele pode melhorar assim aquilo que ele já faz bem, fazer muito melhor. Mas esse é o estilo do Palmeiras. O Palmeiras não vai mudar a forma de jogar porque chegou o Arthur. O Palmeiras não vai mudar a forma de jogar porque chegou o Rio. Mas a ideia é que vários jogadores individualmente melhorem, com isso o time melhore também. Mas o que o Palmeiras pode transformar é apenas ele, Palmeiras. Só que a gente sempre esquece, quando analisa um time, não, o Palmeiras agora não está bom nisso, não está bom naquilo, é melhor numa determinada coisa. A gente tem que pensar o seguinte, cara, ele não joga sozinho, ele tem adversários, e os adversários também se modificam. Só que a única possibilidade do Palmeiras é lidar com ele mesmo. Ele não lida com os adversários. Ele só quando os enfrenta. Mas ele não melhora e nem piora. O Gustavo Gomes só pode melhorar e piorar o futebol dele e em conjunto com o time. Então é preciso entender que os outros também fazem parte desse sistema e vão melhorar. Ou vão oferecer menos ou maior resistência ao Palmeiras. Que sempre fica aquela régua. Sim, o Palmeiras agora está 1 milímetro menor do que era. Isso vale para qualquer time. Né? Agora ele voltou, agora ele recuou, agora ele avançou. O Palmeiras é isso há quanto tempo? Quanto tempo?
desde que chegou o Abel. As variações, né, exatamente. Eu acho que elas são normais. E para o futebol brasileiro são minúsculas, porque são adaptações necessárias. Porque inclusive mudaram peças. Agora, até para juntar duas chamadas que a gente colocou aí, Palmeiras faz gestão de elenco, Abel faz gestão de elenco, Palmeiras ganha opções, versus a outra chamada que era Palmeiras repete escalação do jogo contra o Corinthians. Para mim está muito claro, e havia uma dúvida até a chegada. Essa dúvida ela não foi sanada. O Gabriel Menino rapidamente pegou o lugar que era o do Danilo, ou o Zé Rafael pegou e o Gabriel Menino pegou do Zé Rafael, mas enfim, foi ele quem entrou na vaga do Danilo. E a outra vaga, ela teve aberta o tempo todo, na maior parte do tempo com o Endrick entrando por ali, mas depois entrou o Giovani, que estava entrando muito bem nos jogos, depois o Flaco começou a fazer os seus gols e se cogitou que ele seria o centroavante, mas naquele momento o Rony estava fora. Hoje, acho que está muito claro que essa escalação que a gente viu hoje e que a gente viu contra o Corinthians é a escalação titular do Abel, porque o Abel tem sim escalações titulares. Não teve no primeiro ano de trabalho dele, mas a partir ele estava encontrando final, ali. Exatamente. Ele estava buscando. A partir da final de Montevideo contra o Flamengo, o time titular dele era muito claro. E aí ele perdeu 2 peças. Hoje, o time dele titular é com o Arthur, porque também a gente vê o que o Arthur se dedica. Encaixou bem, hein? A marcação, ao tica. O Arthur é a cara do Abel nesse. Sim. Aliás, o Abel ele não faz elogios muito rasgados a jogadores que acabaram de chegar. E com o Arthur tem sido diferente. Ele pode talvez fazer uma mudança do Marcos Rocha na volta na lateral, a única. Isso, claro. Marcos Rocha. É porque o Marcos Rocha está machucado. Mas eu sempre achei que ia jogar Arthur, Rony, é que não deu tempo, né? Um machucou, o Rafael machucou e tal. Exato. A dúvida hoje é se tivesse o Scarpa. Porque o Scarpa brilhou quando eu estava fora. Mas talvez aí... Não tivesse Arthur. Tá aí o Arthur não tivesse chegado. Talvez não trouxesse o Arthur. Agora, tirando ali Mike ou Marcos aqui, para mim... Eu acho que ele gosta dos dois, mas parece que ele gosta um pouco mais da experiência do Marcos Rocha. É que o Marcos Talvez Rocha seja o único que entra aqui. 2 temporadas excepcionais com o Abel. Não começou tão bem essa. Isso. Então, nesse momento, ter o Mike em vez do Marcos Rocha... E o Mike, quando precisou, ele entregou bem na final de Montevideo. Final contra o Flamengo. Então, o time dele é titular, está muito claro, e você tem toda a razão, é com o Marcos Rocha e não com o Mike, mas o time titular está claro. E acho que essa margem de crescimento, né, Calçade, talvez passe muito... Porque ele tem jogadores de muito potencial, mas ainda garotos no banco. Ofensivamente. Tem o Richard Rios que chegou também. Esse eu acho que é bom. Se o Gabriel Menino vacilar, o Rios passa a ser o titular. O Arthur pode oferecer muito mais. Claro. Eu digo, assim, ele não está encaixado ainda dentro daquilo que ele pode tirar, o Palmeiras tirar o máximo rendimento dele, inclusive marcando gols. Então isso é um período de adaptação. Então, mas é banco. Mas é bom. Não, o Arthur não. O Arthur não. O Arthur não. Mas Giovani. O Giovani tem uma explicação, eu não sei se eu viajei, mas a gente ouve tanta coisa. Ele não passou um período fisicamente se adaptando a um jogo mais pegado e exigente no profissional. Isso talvez justifique um pouco essa saída de cena. Mas no jogo do Palmeiras. Você pode ter Giovani, Flaco Lopes e Endrick. Exato. Só que precisa desenvolver. E foi o que o Abel falou lá atrás. Eu preciso de jogadores que entrem para jogar. Para desenvolver, eu já tenho aqui. Você não pode dar 12 caras para ele desenvolver. Isso. Ele tem que desenvolver o Endrick, ele tem que desenvolver o Giovani. Ele falou que Navarro, tem que desenvolver o Giovani sem a bola. Isso. E por isso... Ele tem... Então... E que bom para ele que ele tem a possibilidade, porque tem times que tem jogadores de potencial, jovens... Só que tem que resolver. Eles têm que entrar e resolver. E se eles entram e não resolvem, né? Como, sei lá, de repente você pode até considerar que foi o que aconteceu com o Endrick. O cara não tem a possibilidade de dizer, não, beleza, vai para o banco um pouco, espera aí, daqui a pouco você volta. Né? Em certos clubes você não tem essa possibilidade. Aí os caras entram e são vistos como solução, ainda muito jovens, aí é normal que você tenha uma queda, como os próprios jogadores do Palmeiras tiveram. Então, assim, o Abel tem essa vantagem, e por mérito dele também, evidentemente, de ter um time muito confiável e, a partir desse time confiável, poder fazer com esses garotos um rodízio para que eles entrem gradualmente no time. Você fecha. Eu acho que os grandes desafios do Palmeiras na temporada, o primeiro é o mesmo da temporada passada, que é manter os jogadores com a mesma
concentração e desejo de título, como se nunca tivessem sido campeões, mas já trazendo a bagagem de quem sabe lidar de maneira mais fria, mais racional com os momentos decisivos. Porque o Palmeiras estará nos principais momentos da temporada, o Palmeiras estará, por exemplo, no mata-mata da Libertadores. Outro desafio do Abel é desenvolver esses jogadores e que os outros jogadores individualmente, no momento mais importante da temporada, estejam jogando o seu melhor futebol possível. Eu falo do Dudu, que ainda teve um ou outro momento de nível técnico padrão Dudu na temporada, que o Rony mantenha o seu melhor padrão, que o Arthur chegue ao seu melhor padrão, que o Veiga, que hoje jogou demais, seja o Veiga nos grandes jogos, que os atletas que podem entrar também façam diferença, porque o Zé Rafael é um cara que pode eventualmente fazer a diferença, o Gabriel Menino já fez a diferença outras vezes, o Marcos Rocha pode ser um jogador que, por exemplo, ano passado no Campeonato Brasileiro teve algum momento que ele foi o melhor jogador da equipe, em um certo período. Então, os desafios do Palmeiras são esses, assim, e são desafios com os quais o time está acostumado a lidar. Se ele vai conseguir cumpri-los, vamos esperar os jogos para saber. Vamos fazer um intervalinho só para lembrar. Rafael Veiga voltou no jogo passado, fez um gol, deu uma assistência, hoje fez outro melhor gol. Melhor em campo hoje. E não foi uma assistência porque teve um desvio ali, né? Mas cobrou o escanteio que originou o gol do Gustavo Gomes. Vamos para o intervalo. É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado. Tamo junto. Valeu.